Eu aviso, se vocês ficarem, vocês vão morrer. Quando eu tava indo pra tua casa, tem ninguém na rua, fim de mundo. Falei, cara, pelo menos um prédio concreto eu vou ficar. Por isso que eu perguntei se tua casa ali era tipo uma estrutura já mais... Não é concreto porra nenhuma ali também. Tu mentiu pra mim. Você tá aqui, daqui a pouco você olha pra lá e começa a formar um tornado ali, lambendo tudo. Sei lá, mano, eu achei que ia morrer. Furacão Milton. O Milton. From Hurricane Milton. Furacão Milton. Hurricane Milton. Furacão Milton. Furacão Milton. Hurricane Milton. Com ventos de mais de 200 km por hora. Esse foi um dos furacões mais noticiados da história. Muitas pessoas estavam preocupadas com a nossa segurança, mas felizmente aqui em Orlando o impacto não foi tão grande. Milton passou perto da cidade nessa madrugada de quinta-feira. Logo de manhã, no mesmo dia, eu sentei com meu amigo Peu, que passou por essa experiência pela primeira vez e ao meu lado, pra gente conversar como é passar por tudo isso. No episódio de hoje, vamos falar sobre os preparos dos Estados Unidos para eventos assim, desmistificar alguns mitos e contar como foi viver isso tudo no backstage do furacão Milton. Bom, Pedro, chegamos. Finalmente chegou esse dia, né? É isso, né? Tamo Viveu aqui. um furacão, como é que foi isso aí? Cara, me surpreendeu. Eu imaginei que ia ser um negócio mais estrondoso, tá? Bom, pra galera entender o contexto desse podcast, mais do que a história de Pedra, que a gente depois, Toda uma futuramente, saga vai existir envolvida. esse episódio. Exato. A gente viveu junto o furacão ontem, o Milton. E a ideia é a gente trazer informação pra galera. Informação, assim, não é a técnica, porque a gente não é os experts. Melhor assim, né? Exato. Melhor assim. Deixar bem claro, é bom consultar as informações, a gente vai falar Exato. muita merda aqui, talvez. Mas fica legal, fica bacana. Mas o bom ponto é que a gente viveu isso junto, eu já tô aqui há 8 anos, vivi alguns, e foi a sua primeira experiência. Foi a minha primeira experiência. Eu tô aqui há 7 anos, mas aqui na Flórida foi meu primeiro furacão, né? Porque eu morava mais pra cima, lá E não tem nunca muito chegou, isso. né? Na Virgínia. Então vamos lá, ontem o senhor chegou lá em casa, vamos começar só a cronologia. Hoje é o dia seguinte do furacão, e tá a paz, né? Uma paz, aquele sono pós-furacão, né? Não que eu esteja muito acostumado, porque é a minha primeira vez. Tá. Mas. E aí então, você foi lá assim, pra casa, era 5 da tarde, ainda tava de dia, com a rua deserta. Conta como é que foi essa sua experiência. É, a rua deserta, acho que vai rolar uns takes aí, que eu já Tá, te mandei tudo dos vai vídeos. inserir. Uma pegada meio The Walking Dead mesmo, assim, cara. Não tinha mais ninguém na rua. Acho que aqui nos Estados Unidos o pessoal tem essa tendência de, tipo, aumentar um pouco até a preocupação, porque desde domingo já tinha coisa faltando no supermercado, saca? Eu Aham. deixei pro último dia, me surpreendi que deu pra comprar uma água ali, um negócio de boa. Mas não tinha mais ninguém na rua quando eu saí pra ir pra tua casa e é tipo, sei lá, dirigi uns 30 você minutos. falou isso dos Estados Unidos, do exagero, mas eu sinto que pro Brasil, quando a galera vê, tanto é as mensagens que a gente recebeu, é tipo, pra lá pro Brasil parece algo muito maior do que de fato a galera tá sentindo aqui. Isso é o que eu meio que Sim. sinto toda vez que acontece o furacão. Você não percebeu? Eu acho que pouco sim, essa pelas vibe. mensagens que eu recebi, cara. As mensagens que eu recebi me deixaram mais preocupado do que eu tava, pra ser sincero contigo, assim, porque eu não sei se o jornal ele dá essa aumentada, ou também porque oscila muito essa coisa, principalmente do estágio do furacão, né? Isso. Por muito tempo, alguns dias ele tava como estágio 5, que é o maior, né, o mais forte, e aí tá passando o avião e... Bacana, é legal. E o vale tem que seguir, É isso. É isso. Então o estágio 5 é o mais forte e a gente achou que ia chegar aqui na praia ali de Sarasota, Tampa, né? Muito forte e tal. E acabou, acho que chegou 3, né? Foi. Por Pousou aí. ali, mas pousou não, né? Pousou, deu aquela aterrissada o avião Encostou na ali e terra tal. com categoria 3. Mas aí, Aham. o que era a sua percepção? Porque eu senti que, como era a primeira vez, você tava tenso. O carro onde vai estacionar, você não queria ficar numa casa que você estava ficando porque se preocupou da parede não aguentar. Sim, Conta sim. qual era a sua percepção, assim, do impacto. Ah, melhor pecar no excesso do que na falta, Tá. né? Acho que a minha brisa é um pouco essa, assim, porque no final das contas, tipo, como era a primeira vez, o prédio que eu moro, ele é mais... a estrutura dele é de madeira, não é concreto. E eu falei, cara, pelo menos um prédio concreto eu vou ficar, entendeu? Aí por isso que eu perguntei se tua casa ali era, tipo, uma estrutura já mais... Não é concreto rígido porra ali. nenhuma ali também, Tu né? mentiu pra mim. Mas tamo aqui, tamo vivos, é isso que Exato, vale, esse é o ponto que eu entendeu? quero chegar. Então, beleza. Então, eu acho que a grande diferença, e até pra galera entender como é que a gente recebe isso, os Estados Unidos é muito avançado nesse preparo para o que Sim. foi, né? Não sei, primeiro é a questão dos dias antes, avisa, aí a galera começa a estocar água, comida, fazer Sim. tudo. Depois ele vai dizendo por área o que vai ser mais impactado, a galera compra madeira. Inclusive a casa aqui do lado tem, tipo, depois o Six puxa pra lá pra gente ver. Uhum. Mas o cara botou vários sacos de areia na porta da garagem, que a gente tá vendo aqui do lado, pra, tipo, caso entre água, a galera compra madeira aqui, que chama o plywood, pra botar na janela, pra não quebrar. E as casas são projetadas pra sustentar esses ventos, entendeu? Sim. E aí tem todo lado que a gente viu na televisão também de preparo de energia. Tipo, eles já sabem que vai cair. Tinha uma frota gigantosa de carro
preparado e pronto para aonde caísse a galera conseguir ir lá resolver o problema durante o furacão, né? Sim, eu sinto que essa coisa da comunicação também ela é muito avançada e era uma coisa que eu tava meio que pensando, porque, tipo, hoje a tecnologia ela já tá muito mais atualizada, assim, né? Tipo, a gente tem aplicativo que consegue estar lá, assim, traqueando o rastro ali do furacão, qual que é a intensidade dele, por onde é que ele tá indo. Agora ele subiu um pouco mais, tá mais para baixo. Então isso também vai tranquilizando um pouco mais você tendo essas métricas aí, entendendo. Mas eu não sei se há 20 anos atrás eles tinham toda essa habilidade. Agora a gente recebe notificação no celular, no relógio, em todas as telas que você imaginar, tipo, e chega ao mesmo tempo fazendo aquele barulhão, né, e tal. Isso então, é muito louco, né? tá todo mundo meio que informado ali. Às vezes eu pergunto se tem pessoas que ainda não, tipo... Acho que não sei se pega de surpresa, porque você vai vendo que é uma coisa meio gradual, né? Tipo, a chuva ela vai ficando mais forte e tal. De surpresa, tipo assim, de fato não pega ninguém. Aquela parada do iPhone, você pode ser um turista, tá aqui nos Estados Unidos, o teu celular vai bater o alerta de furacão e você vai saber. Então, assim, é quase igual você falou, a informação é inevitável que a pessoa vai descobrir. E assim, a gente começou a fazer o podcast achando que tá um dia ensolarado pós-furacão. Exato. No momento a gente tá sofrendo uma certa pressão da chuva. O que só prova a nossa falta de experiência no lado meteorológico. Mas no lado de vida... Exato. Mostra então, que a assim, gente... enquanto a gente vai seguindo aqui, porque é tudo no improviso, e o backstage é a realidade, o Six está tentando dar conta de que a gente consiga seguir o podcast enquanto está chovendo em todo o equipamento que a gente tem aqui. Exato. Por enquanto temos, né? Eu não sei se a gente... ele tá dando um jeito aqui, então tá, a gente cobra. O backstage... Não, segura a câmera aí. Põe na tá conta ótimo. da firma aí. Isso, é isso. Vamos ver se vai dar uma passadinha. Então é isso. Aí chuva mesmo. Vamos pra cima. A preocupação do Peu era os tornados, porque aí é onde, quando chega o furacão, ele é mais previsível, ele é um pouco mais devagar. Né? De novo, posso estar cagando regra aqui, mas é uma parada tipo assim, ele vai andando a 30, 40 km por hora. Sim. O furacão, o olho, né? Ele vai andando meio que devagar. Sim. Só que quando cria-se um tornado, é onde é uma parada que do nada acontece. Muito mais intenso, né? Muito mais rápido. E aí tu tava cagado com isso, que falou, pô, da próxima vez acho que eu vou evacuar. Meio loteria, né? Você não sabe. Então, assim, na dúvida... Eu não sei, eu curti a experiência no sentido de que, como foi muito mais tranquilo do que eu imaginei que seria, na minha cabeça, foi até razoavelmente de boa, entendeu? Assim, muito vento, muita chuva... Mas eu senti que tava seguro, assim, não foi nada... Porque, por exemplo, eu acho que se eu estivesse na praia, e na verdade eles também medem isso, né? Sim. Assim, a probabilidade de dar alguma coisa mais complicada, assim. E aí você é meio que obrigado a ir embora. Tipo, você tem que evacuar, porque é aquela coisa. Se tu não for embora, tu vai morrer, tá ligado? Então, tipo, eu sinto que aqui acabou que foi um pouco mais tranquilo, justamente por a gente estar no centro da Flórida, né? Porque aí, querendo ou não sei se todo mundo vai saber disso, mas o furacão, depois que ele sai do mar e ele entra na terra, ele vai perdendo força, né? Isso. De acordo com o tempo que ele vai entrando mais pro meio. A gente tem essa vantagem aqui em Orlando, que é o centro da península da Flórida, né, e tal, que normalmente o que acontece é que ele já vai perdendo a força. Então a gente recebe um impacto menor, acontece isso que a gente está vendo aqui, cai muita árvore, galho, enche de água os lugares, mas está todo mundo muito, tipo, preparado para receber isso. Sim. Então não é algo... Quando a galera tá preocupada, que eu diria assim, risco de vida. A gente aqui na Flórida tá tipo risco de danos, né? Sim. Carro, quebrar alguma coisa da casa, mas assim, de vida não tá correndo. Quando chega pra galera da costa, é onde dessa vez teve o aviso da governadora lá do estado, sei lá. Sim. Falou assim, se vocês ficarem, vocês vão morrer. Exato. Tipo, é nesse pois nível. é, e tem uma galera que fica, né? Isso que é o mais louco, assim, porque tipo, tem gente que na praia mesmo ali, tem vídeo, acho que tu que me mostrou um vídeo de um cara fantasiado de dinossauro, tá ligado? Tipo assim, tem uma galera que... A gente cometeu umas loucuras ali de leve, que vai estar soltando aí também, foi resenha, foi bacana. A gente quis explorar, é sempre assim, pra galera que tá aqui e nunca viveu isso, é tanto um senso de segurança em certo ponto, que eu sinto que não só da gente, né? Tava ali minha mãe também com visita e tal. Sim. Que, tipo, as pessoas querem ir ali fora, entender o que é a dimensão da natureza, porque chega um nível que tá se sentindo seguro o suficiente para tipo, explorar. Acredito Entendeu? que sim, né? Acho que depende da personalidade também. Acho que comparado com a média, a gente é um pouquinho mais fora da curva ali, meio fora da casinha até. Literalmente, né? Então, assim, cara, não sei, porque quando eu tava indo pra tua casa, foi quando a ficha caiu um pouco mais, tipo, cara, não tem ninguém na rua. Passei pelas principais aqui da cidade, entendeu? Então, rodovias, ruas, assim, muito, avenidas grandes e tal, vazio, assim, pegada de filme fim de mundo, tá ligado? Então aquilo foi meio que, talvez, não sei se me dando uma intimidada, mas meio, cara, a parada realmente é mais séria. E principalmente, como eu te falei, as mensagens da galera no Brasil que acompanha o jornal lá, eu acho que eles ficam nessa expectativa de que a parada realmente é muito...
Porque eu não quero tirar o peso também, acaba sendo sério. Pra algumas Sim. pessoas, dependendo da vizinhança que a pessoa mora, assim, tipo, tem gente que tem muita árvore por perto, às vezes, que nem se falou, dano material, e enfim. Então, assim, não é que foi uma parada tranquila, leve, Aham. mas ao mesmo tempo eu sinto que o jornal acaba passando um pouco daquela aquela manchete um pouco mais atraente ali, mais atrativa, até um pouco de sensacionalismo, talvez. Sim. Não sei se você vê dessa porque forma. de fato era um furacão que estava muito forte. Então a galera vai trazendo esse terror. E a galera do lado do Brasil, principalmente, dizendo, não consegue visualizar esse preparo que os Estados Unidos têm. Sim. E eu acho que isso é o que faz toda a diferença, cara. Tipo assim, é uma parada de comunicação e de entendimento. Então foi a notificação do celular. Ontem, né, a gente vendo na televisão, todas as televisões ficar aparecendo lá o tracker. E Sim. deu lá que tinha o curfew, que o curfew é basicamente... Toque de recolher. Toque de recolher, que é Aham. meio que imposto pela polícia mesmo. Tipo, se você sair tal hora e alguém te pegar, tipo, é quase que um crime, né, na real. Então Sim. a gente viu ontem, quando deu lá, falando que de 8 da noite até 8 da manhã Sim. era curfew aqui na nossa área. Eles vão especificando por área. Então, assim, cara, tem uma estrutura, todo um conceito aqui que traz essa tranquilidade. Sim. E a gente fez até o Reels lá, deu na chuva, e aí tem Aham. pouquíssimos comentários, mas teve gente comentando, nossa, como que no momento desse você tá trazendo... Não era nem humor, Arriscando porque a eu tava vida. valorizando o lado dos repórteres, que também é Sim. outro ponto que eu acho interessante de falar. Pois é, A gente né? vendo Muito ontem, louco, cara. mano, desde Muito o doido. Brasil, de emissora do Brasil que enviou repórter pra cá, e desde daqui. Tipo, tá acontecendo esse caos e tá lá eles metendo os repórteres no meio do caos, o cara tomando raio atrás, tipo, é uma loucura, Sim, né? é muito doido. E a gente até zoou porque o cara que tá no estúdio ali, tranquilinho, cabelo arrumadinho, às vezes ele até ganha melhor do que o cara que tá na rua ali, dando a cara a tapa e tal. Tipo, teve um raio que eu acho que quase que pegou num cara ali, no que a gente viu. Botei muito, no story. Ah, tu botou? É. Ah, doideira, porque no final das contas, tipo assim, eu não sei se acaba sendo uma compensação ali, o que faz ele ter essa coragem, principalmente como eu te falei, cara, eu acho que na praia eu teria um pouco mais de receio, porque quando ele chega, normalmente ele chega mais forte, assim, ele chega já numa pegada mais intensa ali. Sim. E era até o que eu ia te perguntar, porque como você já tá aqui na Flórida especificamente há 8 anos, eu não sei se já virou uma coisa meio que comum pra você e se o seu primeiro furacão meio que surpreendeu nesse sentido, entendeu? Eu cheguei nessa linha toda porque eu ia falar do conteúdo que a gente vê muito da galera da Flórida comparando, tipo assim, o mundo inteiro quando o furacão tá chegando. Aí, tipo, Florida People quando o furacão tá chegando. Aí, tipo, dia off, que é tipo Aham, feriado. não tem- é folga, a galera né? comprando bebida pra beber em casa e ficar tranquilo, porque é isso um pouco, assim. Acho que a galera que se acostumou que isso existe, já tem um preparo no subconsciente desde todas as experiências que teve. Igual você, por exemplo, na próxima, Sim. não vai ser o que você veio com extensão, o convertor da energia. inversor, exato. Exato. Todo esse preparo, tipo, meio que a galera vai perdendo. Óbvio que é até um pouco errado, porque dependendo se uma falta energia vez ali e tal. vier uma parada porrada, a Aí tu pessoa vai não ligar tá pra tão mim. preparada. Mas a probabilidade, estatisticamente falando, do que a gente viveu, principalmente de mim, dos últimos 8 anos, assim, a gente teve o Matthew, que foi o primeiro na época que estourou o canal, que foi a gente mostrando esse preparo, a gente tava Sim. igual a você, não tinha noção do que era. Eu lembro de, tipo assim, o máximo que a gente sentiu foi de madrugada, janela tremer pra caramba, igual aqui. Sim. E aí no dia seguinte a gente viu umas árvores caídas e tal, mas nada de muito danoso. E aí depois teve um muito forte que teve aqui, que foi o Irma, e a gente tava fazendo o Niggle Show no Brasil, mas tava o Filipão na 2.0 com o Sim. Arthur. Eles ficaram um dia e meio sem energia. Entendeu? Mas assim, Aí meio tu ia querer que... um inversor, né? Exato, mas Sem desses problema. últimos 8 anos, penso que o máximo que eu vi de vivência própria, né, das pessoas que a gente tá e tal, foi ficar um dia e meio sem energia. Eu Aham. não vi ninguém próximo a nós, assim, tipo, quebrou a janela de casa, choveu, destruiu a parada, Aham. 2, 3 dias sem energia. Sim. Então, tipo, é meio que isso, respondendo a pergunta. Acho que a galera da Flórida já chegou num conceito, assim, onde que é mais normal. Acaba sendo mais uma questão de inconveniência. Eu acho que a galera que evacua, assim, vai mais pra longe, é mais pra, tipo, não quer ficar sem energia, ou acaba sendo até uma boa desculpa pra viajar, Da costa, não sei, sabe? eu tô falando isso muito pela gente aqui que tá no meio, né? Em Aham. Orlando, aqui, essa área aqui. Na costa, realmente, tipo, dependendo do furacão, vai inundar. A casa entra sim, água. a água sobe muito. A gente é. teve vídeos... Aí eu, esqueci o nome do último que teve agora lá pra cima. O Helena? O Helena. O Aham. Helena agora tem uns vídeos porradas Sim. de, tipo, a Putz. câmerazinha do Ring da casa, gravando o time-lapse do nível da água subindo ao ponto que sobe na altura do Ring. Sim. Entendeu? Só que aqui, de novo, já tinha gente equipada, tudo, pra quando acontece, Aham. ajudar a estruturar, que é diferente do Brasil, né? A gente teve o caso lá, Sim, sim, do Rio Grande do Sul. isso, que basicamente
a parada pegou de surpresa todo mundo. Foi Então, muito assim, estrondoso, né, é mano? tipo assim, não Nossa. tem nem tempo de reação de pré-preparo e pós. Sim. E aí que é a parada que aqui eu sinto que não tem nesse desastre natural. Tipo, Aham. ele é muito... Às vezes eu me pergunto até que ponto é uma questão climática ou uma questão de estrutura mesmo tecnológica, porque também existe, né, a possibilidade, por isso que eu falo essa coisa de brincar, de falar, pecar no excesso do que na falta, porque acaba sendo um pouco imprevisível, mesmo com vários instrumentos para você medir intensidade e tudo mais. Se ele tivesse chegado categoria 5, tá ligado? Que nem Sim. a gente tava conversando ontem, eu acho que o Katrina foi categoria 5. E os jornais estavam anunciando como a 4ª tempestade maior da história dos últimos Sim. 100 anos, maior tempestade do ano. Então, querendo ou não, isso passa uma certa... Putz, mano, talvez seja uma coisa mais intensa do que realmente pode Aham. ser que seja e tal, enfim. Então, assim, de uma forma ou de outra, eu acredito que, sei lá, se você tá bem preparado, assim, no quesito de estrutura, pode ser que muito provavelmente não vai acontecer nada. Mas no que aconteceu no Brasil, por exemplo, eu não sei até que ponto foi algo que de última hora choveu muito mais do que estava esperado porque eles não tiveram a forma ali de prever da forma certa, ou porque foi uma questão ambiental mesmo, entendeu? Sim. Então pode ser que às vezes tipo, tem coisas que acontecem que é imprevisível, não sei. Não sei se tu pensa dessa forma ou se tu acha que se tivesse a estrutura que tem aqui, talvez... Acho que muita coisa poderia ter sido evitada, não sei. Mas é que é difícil, porque ali é um caso esporádico, entendeu? Aqui, tipo assim, as pessoas já sabem que acontece furacão. Então existe todo um estudo, um acompanhamento disso pelo Sim. fato de saber que isso aqui tem. Acaba E lá- trazendo mais desenvolvimento Exato, para isso, entendeu? né? Então lá não tinha, tipo, acho que um investimento, uma preocupação constante com aquilo, mesmo que tenha tido estudos e tal, não foram tão aprofundados, porque, tipo, não acontece todo ano. A Tipo, última foi tipo 1940 e exato, pouco, tá entendeu? ligado? Aqui acontece Muito tempo. todo ano. Todo Sim. ano tem as formações e aí vai entendendo como chega. Então acho que essa também é a grande diferença. O fato daqui ser constante soma muito mais nesse desenvolvimento, tanto de projetar e estudar e entender quando vai acontecer, e Sim. tanto de se preparar. Porque você sabe que uma hora ou outra, todo ano, tem a chance de acontecer pro lado de cá. Aham. Não é à toa que, tipo, todas as casas aqui, principalmente a partir de 2009, se eu não me engano, tem toda uma obrigação de estrutura da casa Sim. para comportar furacão. Então é vidro duplo, que é para ter menos risco de quebrar, na Sim. estrutura da casa, a forma de vedação das portas. Você percebe aqui que a Sim. porta, tipo, ela é vedada de uma forma diferente de uma porta normal Sim. em outros estados, entendeu? Sim. Então, tudo eu isso acho que- soma para estar preparado para essa hora. Com a experiência, quanto mais você vai tendo que lidar com essas adversidades, mais você também... Isso para outras áreas na Sim, vida sim. até, né? Porque no final das contas, quanto mais... Por exemplo, eu tenho um contexto mais que eu venho da aviação. Então a gente estuda como os acidentes aéreos, eles foram acontecendo de forma bem menos corriqueira, justamente para você sempre estar aprendendo uma lição através disso. Então Sim. acho que para acidentes naturais seja muito semelhante também. Então o Brasil, muitas vezes, por não ter essa frequência, né, de eventos dessa forma... Às vezes eu pergunto um país como o Japão, por exemplo, sabe? Que lá também tem muita tsunami. Acho que tem coisas, cara, que independente da tecnologia, tudo bem, tu vai estar meio que ali alerta de que vai acontecer alguma coisa. Mas não tem como tu evitar, né? Por exemplo, perder tua casa pro cara que tá lá na praia, ele não tem muito o que fazer, é só... Isso que é muito Tem seguro, triste. né? O que é um lado, assim, que dá uma Isso uma aliviada aí ali. pra mas mim, vendo os vídeos que foi do Helena, por exemplo, e a gente vai começar a ver hoje também, né? O que Isso foi há 2 causou- semanas atrás, não faz nem tanto tempo assim, né? O de hoje tá muito recente, a gente tá gravando aqui, tipo, logo depois, acordamos, viemos gravar, mas Sim. o da Helena eu sei que a gente já viu muitas coisas ali que, tipo, cara, você vê e fala assim, mano, trágico, tipo, realmente Sim. não tem o que fazer, né? Mas Sim. aqui ainda tem um incentivo maior da questão do seguro, que talvez, financeiramente falando, óbvio que não reconstrói a questão do lar, Sim. mas um pouco também, de novo, à frente do Brasil, financeiramente muita gente está protegida, porque já Sim. está ali com o seguro que cobre esse todo tipo de custo e vai ter ali a reconstrução da casa, Sim. tirando o lado chato que é, de fato, reconstruir a sua casa, né? Sim. E mesmo com contexto, às vezes eu também acho que a personalidade da pessoa ali acaba influenciando também como ela vai reagir a isso, sabe? Tem gente que costuma dar um alarde um pouco maior, ser mais dramático, falar assim, como eu tô te falando, eu tava mais tranquilo até então, até que eu comecei a receber umas mensagens assim, tipo, você tá bem, cara, você tá vivo, tipo assim, vivo é meio que brincando, Uhum. beleza, mas a galera tava realmente assim, bem preocupada mesmo, porque foi uma parada séria, só que ao mesmo tempo, na minha cabeça, quando eu tava olhando essa coisa do estágio tá variando e tal, e foi dando uma diminuída, sabendo que quando ele chegasse na Terra ele ia dar uma enfraquecida, eu fiquei mais tranquilo, mas assim...
Eu não sei. Tava tenso. Ah, para. Acho que comparado... Talvez um pouco, mas, cara, tu vai mostrar aí. Tipo, a gente saiu no meio da rua, tá ligado? Sim, acho que pra uma pessoa tensa, a gente não teria foi feito isso. desconstruindo pra você ali no momento. Eu acho que você... O build-up, né? Da construção do que você tava esperando. E você tá falando isso. Eu também recebi muita gente, tipo, você não vai evacuar e tal. E eu, tipo assim, muito tranquilo que não. Que no pior dos casos, eu falei... A gente tem o vídeo também do Story, assim. Não é meme, né? Pior dos casos... Cara, se for acontecer o caos... Lá vem dentro da banheira ou embaixo da escada. Ele vem aí com o plano Gugu, né? E deu uma... Mas jogou na banheira ali. A estrutura da banheira, tanto como pesada e tanto pelo lado de você estar dentro da banheira, se voar coisa dentro de casa e tal, tipo, a menor probabilidade é dentro da banheira ou embaixo da escada. Sei, mas tu também não concorda que tu já é um cara mais analítico ali, racional, tipo assim, estratégico? Eu acho que tem gente, cara, que bate um desespero, entendeu? Que na hora ele não vai pensar muito nisso. É isso que eu tô falando, tipo, pra algumas pessoas talvez não seja tão intuitivo assim ou tão... Como é que eu vou... Porque tem várias formas de você reagir a um momento ali de tensão, né? Sim. Então era isso até que eu ia te perguntar, na real... Como é que normalmente tu lida com situações de pressão, seja... Porque, cara, tu já viveu muita coisa, tu já nadou com tubarão, tu já passou por furacão, tu é um cara meio maluquinho ali, né, tá ligado? Eu fico falando isso, mas é sério. Jacaré ali, na barraca e tal. Então, eu fiquei lá contigo, eu fui um dos últimos a sair naquela resenha daquele vídeo e tal. Jacaré. Mas eu falei, mano, chega num ponto que ele vai além, tá ligado? Tipo assim, tu é uma coisa meio... Não, ele já comeu aqui, tipo assim, tu confia bastante nesse teu senso de perigo ali da parada, eu não confio no meu senso, respondendo essa pergunta. Eu confio no senso dos outros que eu entendo que tem um senso maior que o meu. Então, pegando o exemplo do jacaré. Tá. Tem lá a mulher que trabalha com eles, que alimenta eles. Certo. Então, eu nunca, se eu não tivesse aquela mulher, por exemplo, estaria aqui naquela mesma situação. Só que eu começo a analisar ela. Aí começo a ver até onde ela chega. Começo a entender, tipo, pô, ela chega até aqui próximo. Quando ele abre a boca, às vezes ela bota a mão aqui pra se proteger. E, tipo, eles nem dão bote, não reagem. Aí vai me dando esse certo conforto de olhar. Então eu consigo ir até aqui. Esse é do jacaré. Do tubarão foi a mesma coisa. Os caras, mergulha aí. Eu falei, eu não vou mergulhar primeiro. O Neox não ia de jeito nenhum. Aí mas os caras, ele foi. Ele foi, mas aí os caras foram. Aí eu fiquei esperando. Eu falei, cara, se esses caras estão aí, ainda não tinha aparecido os tubarões. Tá. Que normalmente eu esperaria aparecer. Sim. Só que eles falaram, não, tem a chance de vocês irem embora e não ter os tubarões. Então é melhor pular e tal. Eu falei, cara, se os caras trabalham com isso, estão os dois já dentro da água e já estão ali, eu falei, eu entro, fico ali em volta deles. Qualquer coisa vai pra banheiro. É isso. Qualquer coisa, emergência é banheiro. Mas a minha concepção é essa, assim, quando você fala esse termo analista, assim, frio de conseguir chegar nesses extremos, eu nunca chego baseado na minha percepção individual. É sempre eu olhando para alguém que eu entendo que sabe mais daquilo que eu tô fazendo e muito focado nela, tipo assim, tá, até onde ele tá indo, como que ele faz isso. Então, do furacão é a mesma coisa. Tipo, não é uma análise minha, eu sei que a banheira... Tipo, comecei a ver, pesquisei, aí tem vídeo, por exemplo, de o que sobreviveu de uma casa, aí tem o vídeo da banheira lá dentro do banheiro, meio que a estrutura e tal. E eu fui entendendo quais são, na hora de um caos mesmo, de furacão e de tornado que seja, qual que é a melhor rota. Não é sair correndo de casa. Entendeu? Tipo... Que foi o que a gente fez. Não, correndo você vai de evacuar, né? Porque a gente literalmente saiu tipo correndo assim pra gravar lá. Teve esse momento aí. Exato. Conta você, tipo, então você foi quebrando essa tensão e vendo talvez mais ali como um momento de viver a experiência da natureza. Experiência, natureza. Deixar claro, porque a gente sabe, tipo, o quanto impactou pessoas lá embaixo, o quanto isso é complexo, mas dentro do que a gente estava vivendo naquele momento ali, principalmente ontem, tipo, era, porra, tensão, vamos descontrair, vamos viver esse momento. E aí, você tava com esse medo e depois foi vendo que era tranquilo. O que foi construindo em você pra você falar, Dani, se eu vou correr na chuva... Então, o profissional, né? Que você mesmo falou, não, eu olho o especialista e tal. Quando eu vi que tu tava indo, diferente é que tu tava realmente falando de um profissional. Um péssimo mau exemplo. Exato. Aí eu falei, eu tô aqui, vou seguir o cara. Ele já viveu isso antes, entendeu? Eu tenho um pouco dessa coisa da análise também. Eu não sou, tipo assim, muito... só vamos. Consequente. Mas... Então eu analisei, eu vi que tu já tinha vivido outros furacões, você fez vídeo disso antes e tal. Então eu tinha um pouco, apesar de não ter morado na Flórida antes, eu morei aqui, já tô aqui há 7 anos. Então eu já vi outras pessoas também conversei com outras pessoas que evacuaram e até se arrependeram. Porque na estrada você passa muito mais tempo. Tipo, pra tu andar, sei lá, 1 quilômetro vai te levar 2 horas, sabe? Às vezes, assim. Os vídeos que tiveram dessa vez agora, tipo... totalmente engarrafado um lado e outro, tipo, deserto, né? Então pra mim foi meio que isso, assim, juntando essas variáveis e falando assim, cara, é o que tu falou, assim,
dá pra você ir sentindo, porque também não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra, ela é gradual. Como eu te falei, quando eu tava dirigindo pra tua casa, tava começando a ficar mais forte ali e tal. Falei, putz, agora já não é mais uma chuvinha, não é mais um ventinho, uma brisinha, que nem eu falei, não é um plano Gugu qualquer, entendeu? Mas aí, quando foi ficando mais tarde, tipo, principalmente por estar acompanhando o jornal também, teve até uma hora lá que a repórter falou, agora é o ápice da tempestade e tal, não vai ficar muito pior do que já tá. Eu falei, cara, eu acho que aqui eu não morro não, entendeu? Aí, tipo, valeu a pena, assim, no sentido de... Eu acho que até uma experiência de você enfrentar alguns medos, sabe? Assim, não ficar tanto nessa barreira do... Tipo, e se eu for e tal. Então, não me arrependo, não. Acho que pra uma próxima vez, que nem você falou, eu já tô um pouco mais tranquilo, assim, entendeu? Não teria... Igual eu te falei, acho que talvez não tenha mais na tua cabeça essa cogitação de evacuar, estando aqui em Orlando. Em Orlando, Entendeu? sim. Tipo, Em Orlando, sim. Porque Mais o perto pior do mar... caso, tipo, pode é dar doideira. ruim na casa, mas ainda assim dentro de casa você vai estar seguro. Sim. Entendeu? Sendo concreto... É porque eu li os 3 porquinhos, né? Eu não sei se tu... Então, assim, sendo concreto... Agora tu mentiu pra mim e fiquei um pouco preocupado. Não sei. Não, ali eu acho tua que casa é concreto. Eu acho que é, mas eu não tinha certeza É, nenhuma. eu imaginei que você não teria. Mas é que tudo a bem. gente ali tá numa que chama de townhome, né, pra galera entender. Então a nossa parede é parede com parede com outra casa. Sim, E a gente é a segunda casa do meio. entendi. Então, tipo assim, a gente nem tinha parede expostas laterais, a gente só tinha da frente e de trás da casa. Exato. O que reduz muito mais o risco de, sei lá... Porque o perigo aqui mesmo, assim, até pra galera entender, qual que é o perigo real? Que é a minha concepção. Não é da água, não é inundação de entrar em casa. Aqui quando você fala é Orlando. Tô falando do centro aqui da Flórida. Água, vai chover, vai inundar a rua. Mas assim, a ponto de inundar a tua casa, igual a gente vê alguns vídeos que tiveram da Helena, não. O vento também não vai levar a tua casa, arrancar tua janela, nem nada. Só que o maior perigo pra mim, que é o conceito daqui, por que você tem que ficar dentro de casa, se proteger e tal, o vento é muito rápido. Então ele pegar uma madeira, qualquer coisa na rua, vira um projétil. E aí Sim. o perigo é esse, é tipo ele levantar impacto ali. uma madeira, alguma parada, um metal que seja, e dar na tua janela e quebrar a janela. Sim. Ou danificar a parede, mas a parede não tá te colocando em risco. Então assim, a minha maior preocupação, tipo, igual ontem, tava meio que até levei na zoeira, mas era tipo assim, quebrar a janela do meu estúdio. Foi ali que tu desenvolveu a técnica incrível de cobrir o teu monitor com sacos de lixo. A gente precisa explicar. A É gente o cara tinha do plano Gugu, ele é Não, o... calma. É o especialista, ele A sabe, gente tinha ele combinado sabe. de ir passar na casa da Rafa. Certo. E aí a gente tava atrasado, porque eles já iam jantar, ia chegar a hora do furacão, tava ficando tarde. Quando eu vi, eu falei, pô, temos que ir. E aí a gente tava saindo. E eu falei, não, meu estúdio. Aí eu Vou voltei, salvar. Exato, aí eu voltei, a gente já tinha que sair. Eu falei, tá, não vou conseguir tirar esse esse monitor gigante aqui e tal, tempo. Vamos botar uns sacos de lixo, que se quebrar essa janela aqui e chover aqui dentro, pelo menos dá uma salvadinha no Uma negócio. segurada ali. Aí foi isso. Entendi. Ah, não- Então, se tu fosse listar hoje, assim, meio que um checklist ali, um padrão pra um cara que é turista, ele é brasileiro, tá curtindo aqui em Orlando, veio conhecer o Rato Mickey. Ele veio conhecer a Disney. Certo. Tá feliz, tá querendo desbravar aqui essas áreas. E ele se depara com um Milton. Milton? Um furacão que vem aqui... Muito gelo e pouco uísque esse furacão. Essa é a grande realidade, assim, pra gente aqui em Orlando, entendeu? Foi. Mas o que tu falaria pra esse cara que não tem muita noção por não conviver com isso no Brasil e tal? Por exemplo, tem sido minha primeira experiência e tal, mas agora eu já sou um profissional, eu te sigo, entendeu? Mas o que você falaria pra esse cara? Cara, fácil. Água, de fato, porque se em algum momento não tiver água, é uma merda. Então, água, mas não acho que é o fim do mundo, que você não vai conseguir acesso à água. A galera Você enche a banheira aqui. É, né? exato, você vai encher a banheira. Então, mesmo que você não consiga comprar, enche a banheira de água, você vai ter água para beber. Então, mas se preocupa com água e energia. Então, powerbank... Inversor. Eu nem pegaria o conversor... É conversor? Inversor. Inversor, que é o que pega a energia do carro e transforma em eletricidade. É, não sei se eu inventei essa palavra, que aqui é inverter, aí é Tá. inversor. Inversor. Vamos pesquisar A isso aí. gente depois. descobre. Exato. Mas eu acho que assim, cara, um bom powerbank ou 2 bons powerbanks, dependendo de quantas pessoas são na casa e tal, tipo, dá conta. Porque se, no pior, você ficar 2 dias sem energia, você com 2 cargas, 3 cargas de celular tá tranquilo, e um flashzinho do próprio celular, você vai ficar à noite, mas de dia vai ter a luz do dia. Então, assim, também não é esse caos todo da falta da energia. Tipo, você ficar um dia ou 2, que é o extremo, 3 powerbanks você tem. Então, assim, eu focaria água e powerbank. Gasolininha, liga o Gasolininha carro. é bom pra você, mas tipo assim, qual é o intuito da gasolininha? Cara, se tu fica muitos dias sem estrutura assim... Mas entendeu? Você vivendo isso aqui agora hoje, quanto tempo você acha que você não ia conseguir acesso à gasolina? Não sei, já abri os postos. É porque Já. dessa vez já, né? Então Entendeu? não Tipo sei. assim, a gasolina é preciso, sei lá, você precisa sair com um carro e não tem gasolina e vai ter gasolina pra chegar onde quer que seja. Mas então por que tu acha que o americano, como eu te falei lá naquele, quando a gente começou esse papo aqui,
por que as prateleiras ficam vazias, é papel higiênico, tipo, água beleza, É mas feito tipo... manada, eu acho que é um Aham. pouco disso, assim, porque essa percepção de que vai faltar água acelera ainda mais você comprar mais água. Onde que, tipo, cara, a gente comprou um pack de água, a gente até dentro de casa hoje, dura uma semana, 2 semanas. Tem que tomar mais água, hein? Hidratem-se, Não. crianças. Os caras- Entendeu? Mas, tipo, um pack de água vem o quê? 24 garrafas? Acho que sim. mais ou Entendeu? menos Tipo, isso. se você não vai ficar bebendo igual você bebe todo dia. Então dura uma semana. Então, assim, no final do dia, se você for lá no Walmart e comprar 2 galões de água, tipo, o galãozinho, você sobrevive um dia e meio sem, se você não tiver acesso à água. É, porque dá uma sensação de que o mundo vai vai acabar, né? entendeu? Então, eu tô a galera pegando vai, essa entendeu? tua visão A galera aí, vai pro extremo, então é um pouco Resumindo, mais... não comprem nada. Não, Sejam calma, felizes. calma. Brincadeira. Mas esse é o brincadeira. ponto. Então, eu acho que assim, tem essa percepção grandiosa, é importante se preparar, mas também não é nesse nível do que a gente vê acontecendo. Tipo, Sim. eu acho que não vou julgar que é egoísmo do ser humano, mas eu acho que esse efeito da água, que a gente vê sempre a prateleira esvaziar, é um pouco desse lado do egoísmo mesmo. Tipo assim, a pessoa não tá parando pra calcular quanto que eu preciso, o que realmente vai ser essencial. Eu acho que é uma perspectiva mais e se der ruim, É, entendeu? tipo, mas é tipo assim, tá, então não vai ter água e tal, vou pegar aqui, e a pessoa chega lá e, tipo, família compra 3 packs de água. Tipo assim, cara, calma. Sim. Vai ficar 2, 3 dias sem acesso à água, você não precisa de 3 packs, você não vai beber um pack de água por dia. Exato. Entendeu? Então, aí tanto é que a própria Estados Unidos está se adaptando a isso. Não sei se chegou a ver. Tanto do pack de água e tanto da madeira da janela, que é o plywood que chama, em certos Walmarts tinha lá que, tipo, por pessoa só pode levar 2. Então tá. eles mesmos estão entendendo esse efeito de, tipo, o cara comprar mais do que precisa porque vai acabar. É que é cultural também, eu sinto, sabe? Do tipo, quê? do americano mesmo, assim. Pra quem nunca veio, né, é interessante, tipo, as porções aqui, você vai comer, é tudo muito, sabe, assim... demais, saca? Assim, quando você tá acostumado no Brasil, eu acredito que aqui tem muito mais essa coisa do... Tudo é grande, entendeu? Tudo é... Sei lá, principalmente em alguns estados, sei lá, como o Texas, por exemplo. Lá eu fui, acho que umas 2 É o vezes. Itu, né? Tu também foi? Não, é Itu. do É, Brasil. Itu, é porque tu falou Itu, aí eu falei eu e tu. Aí eu falei, não, a gente não foi. Será que eu não... Mas tu foi Você algumas foi pra vezes. onde? Pro Texas? Fui pra Dallas. Eu fui pra Dallas e Austin. É. Acho que lá não tem essas coisas de furacão, né? Às vezes, eu sei que Louisiana Acho que foi não. que teve o Katrina, que é por causa do Golfo do México ali e tal. Aham. Mas é interessante isso também, porque quando você fala de Estados Unidos, tem coisas que são muito... Tipo, o Brasil é um país super diverso, assim. Tu vai, sei lá, pro sul do Brasil, é uma cultura, é uma forma de, né, se comunicar e tal. Tu chega, sei lá, em regiões diferentes aqui nos Estados Unidos é parecido também, porque... algumas coisas são muito comuns, por exemplo, essa coisa de tudo ser grande, porque tudo tem muita abundância, entendeu? Sim. É um país, eu acho que prosperou muito em algumas coisas, e aí ficou muito essa coisa do tipo... O que leva até um pouco pra uma cultura mais individualista, entendeu? Sim. O Brasil já é mais coletivista. Então, acho que quando tu fala essa coisa da água, por exemplo, o cara ele quer cuidar do dele, sabe? Sim. Tipo assim, se faltar pra outra pessoa... Não sei se ficou muito julgatório, egoísta, Não, assim, mas não. é o que eu sinto. Não sei se tu acho que pensa é assim maneiro também, a sabe? gente trocar ideia aqui pra, tipo, entender, tentar interpretar e, tipo, a galera também comenta, se Sim. acha, tipo, é pra gente justamente chegar a essa conclusão. E eu acho que é um pouco disso mesmo, e é cultural mesmo. O americano, até o estilo de vida é muito mais individual, é mais Sim. a brisa na casa dele, é muito menos ciclo social comparado ao Brasil. Né? Sim, Então, sim. eu acho que isso que você tá falando faz muito sentido, é uma conexão muito de, tipo, vou salvar os meus. Então o cara chega lá no negócio, tipo, vou comprar água pra minha família inteira aqui ter pra 3 semanas. Se o outro que tá precisando não tiver água, meio que, tipo, não é na maldade, mas meio que ele só não considera. Tipo assim, ele tá pensando dele, eu quero me salvar aqui e me proteger. Isso pra mim é uma faca de 2 gumes um pouco, saca? Tipo, tem o lado bom e o lado ruim. Porque o cara que ele é muito individualista, querendo ou não, ele também tem um pouco mais de senso de responsabilidade, eu acho. Ele é mais pra frentão, assim, determinado. Eu acho que o americano, quando ele quer uma parada, sabe? Assim, pelo que eu percebi até nos últimos 7 anos, assim, ele vai fazer o que ele precisa fazer, não tem essa coisa muito vitimista da coisa do meu contexto, porque é a minha vida e tal. Aham. Ao mesmo tempo, você tem que achar esse equilíbrio. Eu acho que isso que é o legal, assim, de você vir de outro país e ter essa experiência. Por isso que eu até estimulo muitas pessoas a viajarem, não necessariamente só aos Estados Unidos, mas para outros lugares, para expandir essa visão de mundo, porque você consegue achar esse equilíbrio entre, cara, o que vem da minha cultura que eu quero manter, mas o que vem de outra cultura que tem virtudes que eu também quero adicionar e achar esse equilíbrio. Porque você não quer ser uma pessoa, acredito eu, né, dependendo dos valores que você tenha, que seja uma pessoa muito egoísta e só pense em você, ao mesmo tempo você quer ser uma pessoa que, tipo, lute pelo seu, entendeu? Assim, então, você tem está um ficando incentivo- muito filosófico, saindo Não, muito do furacão, mas... Eu gosto meio de- cultural, né? de falar, mas acho que é isso. Aqui tem um incentivo muito grande de, tipo assim, se você não fizer por você, não vai acontecer. Que é um pouco diferente ainda do Brasil, que busca muito no coletivo. Tipo assim,
E até às vezes justifica no coletivo não tá encontrando resultado pra si mesmo. E aqui Sim. não. Aqui o cara, se tá na merda, ele já se autoculpa. Tipo assim, se eu não fizer, aí vai, rala pra trabalhar. O que faz também a galera que trabalhar pra cacete. E eu te trago outro ponto, é uma coisa meio ovo e galinha, sabe? O que veio primeiro? Porque ao mesmo tempo, o cara que ele vai trabalhar aqui, ele vê o resultado no trabalho dele, ele colhe esse fruto. E às vezes no Brasil o cara rala, mano, e ele não tem esse retorno, entendeu? Então você fica pensando o que veio primeiro? A falta de estrutura e gerou essa mentalidade um pouco mais frustrada de você não conseguir ver o reconhecimento do seu trabalho pelo seu esforço. Ou, na verdade, essa mentalidade de eu preciso fazer acontecer foi o que trouxe progresso pra hoje ter essa coisa mais próspera, entendeu? Então é meio que... Difícil essa pergunta. Não é uma coisa meio complexa, assim, às vezes eu penso sobre essas coisas, mas vamos falar de Furacão, vamos falar de Milton. O que mais do Milton? Cara, eu acho que é meio que, tipo assim... Passamos aqui, e aí hoje, tipo, a gente tá gravando aqui, a gente escolheu esse cenário aqui, mas eu nem sei se vocês vão conseguir ver direito, mas aqui não é um lago. Isso aqui tem umas árvores aqui atrás que estão inundadas da água. Ali também tem um outro lago que conectou com o meio da rua. E galho. Sim, foi isso que a gente hoje deu uma volta aqui. A área de Celebration, né? É. Que, por sinal, é bem conhecida, assim, pra quem acompanha as coisas na televisão lá do Brasil. Muitos famosos tem casa lá. O próprio Silvio Santos, né? Tem uma casa lá. Acho que é a Larissa Manoela, talvez. Também. Tem uma galera que, tipo assim, Celebration é uma das áreas aqui mais nobres. Agora no Halloween, então, tipo, pra galera até saber, quando vem pro Halloween é pra ir lá pra ver as casas, que a galera sequela na produção das casas. Quase que uma competição, né? Que é bem daqui também. O americano é bem competitivo, assim. Mas aí fala aí, Celebration tem muita árvore, é um lugar muito de floresta. A gente recebeu umas fotos, uns vídeos e tal. A gente até coloca aqui, tipo, aí a árvore caiu, mais mato na rua, mas de novo, nada assim... Risco de vida? Risco de vida se tá na rua, né? Mas se tá em casa, as casas estão intactas. Se tá na rua, seria um risco de vida. Eu fico pensando para as casas que realmente são mais antigas, né? Também tem isso. Porque hoje é que nem você falou, depois de 2009 ali, na minha cabeça era 2004. Enfim, algum ano aí, alguns anos atrás, teve essa coisa da legislação e tal. E tem requerimentos, e é muito engraçado, assim, porque são zonas. No próprio estado ele é dividido por zonas. Então, quanto mais sul você vai indo, maiores são os requerimentos. Então, lá pro lado de Miami ali, Fort Lauderdale, esses lugares, os materiais que você precisa para comprar para uma construção, para eles serem aprovados... tem que ter um nível mínimo ali de resistência à velocidade do vento e tal. Se você for ver a arquitetura das casas de Miami, elas também são muito mais planas, assim, tem que ser concreto puro e tal. Então até a forma da construção, você não precisa ir muito longe para ver que isso varia, entendeu? E, enfim. E aí, só para conectar também no pós, tipo assim, aí a gente falando de como é americano e tal, hoje a gente saiu e, sei lá, 60%, 70% das coisas já meio que fluxo normal. Tipo, a gente foi num restaurante, ali, galera trabalhando tranquilão. Já, farmácia aberta, as coisas rolando, tipo, como se nem parece. E sempre foi assim? Tipo assim, todos que você passou? Porque teve algum que foi mais forte que esse, que aí teve alguns efeitos um pouco mais prolongados? Eu sei que o Irma foi porrada. Eu acho que o Irma prolongou bem mais que esse, sendo que não era tão previsto... Foi ao contrário, né? Exato, tão porrada igual a esse. O primeiro que a gente teve aqui, o Matthew, a gente estava muito recente aqui, assim, a gente não foi muito explorar a cidade pós, mas meio que também no dia seguinte já volta à vida normal. Assim, é muito louco, a gente saiu aqui, a gente já viu que os próprios moradores das casas estão recolhendo os galhos, já tinha a polícia na rua também fazendo a contenção, já varreram para os cantos os matos, porque isso aqui tudo estava na rua. E a galera já vai jogando, tipo, era 11 da manhã no dia após a madrugada, né? É muito e tipo, a cidade meio que já se organizando, não tava uma vibe de tipo assim, fim de mundo, é isso que eu quero dizer, você sai na rua, tem um galho e tal, porque a galera já foi acordando e tipo, vamos seguir a vida, vamos arrumando aqui e volta ao normal, entendeu? Eu acho que a comunalidade, né, o quão frequente acaba que a gente começou essa conversa falando sobre isso, que quanto mais isso é uma realidade para você, mais acostumado você fica. O ser humano, ele se adapta muito, né? Então, por exemplo, esse mesmo cenário num lugar, num estado onde não é comum, por exemplo, o Tennessee agora teve enchente lá, e isso é muito raro, porque lá não é perto do mar, mas tem muito rio e tal. Tipo, a galera lá já sofreu um pouco mais para conseguir voltar à normalidade, no começo, entendeu? Né? Que é quando vai acontecendo recorrente, e aqui tá bem mais preparado do que quando vem um desastre natural que a galera não espera. Mas eu quero voltar só numa coisa que eu percebi durante esse furacão, que você estava com muito medo, que é a questão dos tornados. Isso aí eu fiquei meio cagado mesmo, tipo, ali. Do nada e tal. Mas aí eu tô só voltando nisso porque eu realmente nunca parei para refletir. Mas eu acho que aqui em Orlando, eu nunca vi nem a notícia direito de que teve tornado. Eu acho que já vi um ou outro, mas não é comum. É chocante, mano. Quando você vê os vídeos assim no jornal, tipo, a galera morreu, tá ligado? Então, assim,
Porque esse é o imprevisível. Tu tá a galera que tava até evacuando às vezes, Sim. sabe? Tu tá na estrada ali. Pra entendeu? galera até entender de caso o que é essa diferença, né? O tornado é isso que a gente tá vendo na notícia, que tem os nomes, inclusive bonitinho, porque os caras conseguem traquear. Que inclusive uma curiosidade engraçada. Engraçada não, né, nesse momento, né? Mas que os nomes chegam a ser cômicos, né? O cara botar um Milton. Sim, é verdade. Eu não acho que é todo mundo que sabe disso. Tu É, sabe, né? Porque. Eu vou contar, mas assim, Milton, eu vi alguém postando e tal, tipo assim, cara, por isso que a galera não fica com medo. Se botasse o Destroyer 3400 Fatal e dar esse nome pro furacão, a galera ia Sim. evacuar. Mas aí o cara bota, tipo, Milton tá chegando, aí tem que... Se bota um peçanha ali, talvez dê aquela Talvez. intimidada, entendeu? Mas basicamente, por ano, né, é por ano receta. Eles começam a nomear essas tempestades em ordem alfabética. Sim. Então a primeira tempestade que aparece é A, B, C, D. Elas não são furacão ainda, né? São essas tempestades. Aí vai traqueando até o momento que viram furacão e aí é o nome. Então a gente teve Helena ali no H, aí teve mais 2. Isso eu não sabia, tá? O quê? Essa coisa do Ah, você não H sabia? e tal. Não. É em Eu ordem alfabética. achei que, na verdade... Então eu acho que eu acredito numa parada que nem é verdade. Ah. Que o cientista botava o nome do furacão de uma pessoa que ele não gostava. Entendeu? Essa é a história que eu ouvi. Não tem nada a ver? Fui enganado? Lendas urbanas? Olha só, É isso pode mesmo? ser que quando ele chega na hora de... Ele tem a letra lá que ele tem que nomear. Aí pode ser que conecta essa história. Ele fala, então beleza, agora com H, a Helena que me traiu... Aquela é ela. vigaristinha. Exato. Exato. Não sei o que o Milton fez, Tá, né? mas esse aí eu não tenho como validar, mas é essa questão, entendeu? Então, tipo, vai Depois seguindo eu a dou uma letra. pesquisada, porque eu Tanto não é quero que mais ser quais são os enganado. próximos? Tem o Leslie, que é um que tá formando Tá agora, rolando, que é L. Agora tem um aplicativo do Hurricane, né? Agora Aí todo eu mundo, sou o quando cara chega nessa hora, os downloads desse app no dia... É, então. É porque essa é a Maravilhoso. época do ano, né? Depois também, tipo, setembro ali, agora outubro é pro quando final. rola, né? Mas depois não... Mas a gente tava entrando nisso tudo pra falar do tornado, né? Então, exato, tipo assim, exato. o furacão é esse, que é o grandão, que tem o nome, que a galera vai traqueando, e é gigantroso, e aí vai vindo devagar, mas ele movimenta, tipo, quilômetros de distância de chuva, que não é à toa que a gente foi atingido aqui, sendo que a gente tava fora da rota no final, né? Tipo, ele passou bem deu mais embaixo do deu uma que descida, foi. estava previsto. O tornado, ele é formado em minutos. Então Sim. ele é zero previsível. Você tá aqui, daqui a pouco você olha para lá e começa a formar um tornado ali que ninguém conseguiu te avisar a tempo que vai acontecer. E aí ele é bem menor do E que o mais furacão, rápido. só que aí ele é muito mais rápido. E aí onde ele passa, como é um eixo menor, né, de vento, aí ele vai lambendo tudo, carro, Sim. casa e tal. E Vai aí esse é o virando que você tudo, não tem como se preparar. É o que você falou, você tá na estrada indo evacuar, do nada gera um tornado ali do teu lado. Então o que te dá paz em relação a isso é a questão da probabilidade. E ainda mais aqui em Orlando, porque Entendi. o tornado é a formação de ar quente com o encontro do ar frio, tem uma porra Eles se assim. encontram ali. Eu acho que é o furacão é meio que isso também. mas que é mais propenso, mais perto lá do mar, da costa, entendeu? Porque Sim. tem essa parada de temperatura. A gente aqui no meio... Não é à É toa bem que eles menos. fizeram a Disney aqui, né? Tipo Exato. assim, Sabe que eu sempre penso isso pra me tranquilizar? Juro. Aham. Tipo, igual esse, eu falo, mano, vai acabar o mundo. Eu juro que nesse eu pensei, porque tava dando categoria 5, eu falei assim, sim. mano, será que vai chegar o dia que um furacão vai impactar o suficiente pra acabar com o parque da Disney? Mas eu falei, mano, eu acho que não, né? Porque se os caras botaram aqui, Acho que não. Acho que não, né? entendeu? Sim. Teve Entendi. que ter algum estudo, não é possível, porque realmente Sim, senão acabou a sim. Disney, mano. Eu não sei muito assim a fundo a história da Disney, mas ela existe há mais de 50 anos. Exato. Foi recente Foi. os 50 anos da Aham. Disney, né, e tal. Então, eu não sei quanto tempo demorou pra desenvolver esse projeto, mas eu sei que o cara que fez, com certeza ele não era um moleque assim, um menino, tá ligado? Tipo, com certeza ele pensou em algumas coisas e desastres naturais acontecem Sim. desde muito tempo. Tem mano, porque- recorde de 1800 e pouco, furacão mais É. forte e tal. Eu nem sei como é que eles fazem esses estudos pra voltar no tempo e Eu tava tipo, falando isso com meu registrar irmão, isso, porque entendeu? ele tava falando desses antigos. Eu falei, mano, como é que eles traqueavam isso tudo? Que hoje a gente tem a tecnologia, né? Exato. Tinha até um vídeo de um cara, não sei se você chegou a ver, dos caras passando no furacão Milton. Você Como que assim? fez a aviação e tal, tipo, tem um vídeo dos caras de do avião, avião sim. que eles estão lá. E é o de hélice, tá? Até a hélicezinha eu vi ali, de hélice, turbo mano, hélice. Pois é. Você Na que fez verdade, a aviação, me explica aí que resenha é essa? me colocou aqui na... Olha só. Ele passa por cima do furacão, por baixo? Não, Que na porra é verdade, essa? assim, quando você tá... Por exemplo, tem até um acidente bem conhecido da Air France. Foi um voo que saiu lá do Rio, tava indo pra Paris. E ele passou no meio de uma CB, que é um cumulus nimbus. Existem vários tipos de nuvens e tal. E essa é aquela que é a mais danosa pro avião, porque ela vai formando ali um vento muito forte, turbulência, aquela coisa. E ao ponto de
até desintegrar, tipo, a fuselagem, entendeu? Uhum. Normalmente o que o piloto faz, ele não vai nem por cima, né? Na verdade, ele passa pelo lado, assim, então ele abre. Então o cara ali que tá fazendo a análise meteorológica ali do momento, Uhum. tipo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar desviar, mas turbulência por si só não vai derrubar o avião, entendeu? Sim. O que acontece, às vezes, você tem uma desorientação espacial, tipo, no caso da Air France, foi um quesito mais de delegação do comandante ter sido um pouco negligente, ele foi dormir e tudo mais, e o cara que tava pilotando o avião, ele era meio que novato ali na equipe. Tô resumindo bastante, né? Obviamente, tem muitos detalhes para um avião cair e tal. Mas o fator meteorológico por si só, ele, hoje com a tecnologia, ele é muito mais previsível, entendeu? Então Sim, a habilidade aí, que ele tem... Mas de hélice tá passando perto da... Ele não tem tanto a superfície de contato ali com um turbo-hélice, até onde eu saiba, ele é menos perigoso nesse sentido do que um a jato. Vento ali. Eu posso estar falando besteira, porque assim, na verdade eu fiz aviação, mas já faz alguns anos, tô mais no marketing ali, né? Eu amo aviação. Não, sim, mas eu queria entender, porque eu vi o videozinho dos caras de hélice passando lá perto do furacão. Tranquilaços, assim, e, tipo, né? como que não pega o vento e roda o avião, entendeu? Tipo, essa é a minha percepção. Sim, não vou saber, eu não vou bom. também inventar Alguém comenta aí, vai lá no canal Aviões e Músicas, depois desse vídeo, né? Não sai do vídeo agora. Mas o Lito, ele é incrível, cara. Eu aprendo muito com ele também. Você assiste até hoje? Assisto. Eu amo aviação. Tipo assim, na real que eu só larguei por algumas outras prioridades. Conheci o mundo Nigo e tal, e aí minha mãe queria que eu estudasse, mas fui pro lado de empreender, enfim. Fui pela comunicação ali, vivendo a vida improvisada, correndo atrás de furacões, sabe? Mas... Não, mas enfim, então assim, no final das contas, essa questão do piloto e tal, com certeza ninguém é maluco, assim, de querer, né, ser... Não, eles estavam, até pra galera entender, não é tipo, eles estavam, vamos no furacão, eles estavam estudando o furacão. Era uma missão ali Eles tinham um equipamento, eles são de uma fundação lá de estudo de negócio. Sim. Só que pra mim é muito louco, tu entrar num avião de hélice e falar, é isso, galera, vamos, o destino é furacão. Eu acho que tu seria esse cara. Entendeu? Mas de avião é uma das poucas coisas que eu temo. Porque sabe o que é? Sério? Tu não é o rei da probabilidade? Sabe quantos aviões voam por dia? Então, eu vou te dizer que eu cheguei a essa conclusão. Principalmente com a psicóloga também. Porque eu queria analisar, tipo assim, eu não tinha tanto medo de avião e comecei a ter. E é uma das poucas coisas que eu não... Por isso que eu quero até aprender sobre aviação. Fazer a aula. Até talvez aprender a pilotar. O Lito, ele tem um curso pra quem tem medo de voar, sabia? Tipo, ele desenvolveu um método lá e tá bem interessante. A percepção assim, do medo de voar é o quê? Eu não consigo interpretar o que está acontecendo. Que é exatamente o que eu falei que eu faço essas coisas loucas. É porque eu analiso você aqui, eu sei o que está acontecendo, eu tô vendo o que vai acontecer e eu vou me confortando. Faz um backstage com um piloto. Seria muito massa. Anotado, inclusive. Quando eu voltar do Brasil, quebrando mitos da aviação, sei lá. Trabalhou 10 anos, acho que na Latam, e hoje é 10 anos de piloto de avião privado. Eu sou piloto teco-teco, parceiro. Aqui é só na base da fé. Mas entendeu? É isso. Aí qual que é a conclusão? Eu não consigo ter análise nenhuma do que tá acontecendo. Então, é uma turbulência na hora de decolar, eu escuto um barulho, e, tipo, eu não sei. O que tá rolando entendeu? Ali? Tipo, se eu soubesse, mas o tubarão, aí ele sabe. O jacaré, ele tá ligado. Porque eu tô com um cara que tá ali do lado. Eu não tô com o piloto pra perguntar, irmão, esse barulho é o quê? Entendi. Se eu tivesse mitigando essas dúvidas, eu acho que eu perderia. E principalmente o lado que eu também fui no avião. Mas tu vai perder, então. Não, e pra mim foi o que quebrou mesmo, foi o avião que tava indo decolar e pegou fogo na turbina, né? Tu tava nesse avião? Tava. Eu lembro desses stories. Voltou e pousou no mesmo aeroporto. Não, ele não chegou a decolar, ele tava taxiando pra ir decolar. Meu Deus. Aí pegou fogo. Só que isso nem foi o que me deu medo, porque eu não vi o fogo. O medo foi um avião taxiando pra decolar. Sim. E as pessoas do fundo do avião começaram a correr e gritar pra frente do avião. Eu tava mais pra frente. Isso, loucura. E eu não tinha contexto nenhum do que tava acontecendo. Primeira classe, né, Igor? Não, era... Brincadeira. No meio termo ali. X-Pus. E aí, cara... Sei lá, mano, eu achei que ia morrer. Porque, tipo assim, ninguém falava nada, todo mundo correndo, gritando. A pergunta é, tinha banheiro no avião? Tinha. Era só ir pra banheira. Confia. Não tem Deu banheira. ruim. Tinha banheiro, mas não tinha banheira. Eu falei banheira desde o primeiro. Aí tu falou que tinha banheiro. Mas foi isso. Aí ali foi principal. Mas depois dali eu comecei a reduzir também um pouco. Porque eu comecei a estudar mais essa questão que o avião não cai de turbulência. Vendo vários casos. Mas eu preciso ter esse backstage com o piloto. Pra justamente trocar ideia, fazer várias perguntas. Pra ir tranquilizando, porque se eu tiver um pouco mais de conhecimento, eu acho que eu vou perdendo esse medo de, tipo, olhar ali e falar, cara, não sei o que tá acontecendo, e eu fico cagado porque eu não sei. Pois é, e quando você vai voltando pro tempo ali, né, tipo, alguém precisou, muitas vezes, arriscar a vida pra descobrir a forma certa de fazer algo, né? Isso é muito tipo, louco. O desenvolvimento da aviação, por exemplo, não sei como é que vai ser nessa perspectiva de desastres naturais. Sim. Mas na aviação, por exemplo, muitas pessoas acabaram perdendo a vida por estar fazendo teste vou voar, e é isso, tá ligado? Então, assim,
de uma forma ou de outra, tem coisas que até hoje a gente não sabe, mas a geração que a gente vive, cara, o acesso à informação que a gente tem hoje, até com o próprio AI. Não sei se o teu backstage com AI já saiu, se eu posso estar falando isso aqui. Beleza, então saiu, é isso. Não é spoiler, maravilha. Tipo assim, o Filipão tava me mostrando, ele ficou lá em casa e tal. É muito louco, tu tá conversando com uma pessoa, entendeu? Então essa coisa, tipo, eu sempre fico me perguntando, assim, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, porque eu olho pra 20 anos atrás, é o que eu até falei no começo aqui, com essa questão do furacão, por exemplo. Hoje tá tudo na palma da nossa mão, mas há 20 anos atrás, eu não sei como é que essa galera, se era uma coisa mais raiz, assim. Acho que a gente tá ficando meio mal acostumado também, Exato, entendeu? Eu acho que vai melhorar ainda muito mais. Tipo, agora você falando realmente, cara, pensa daqui a 20 anos, a previsão de furacão, o quão não mais assertivo vai ser. Sim. Tipo, sabe essa rota que a gente vê, que ela é um cone, até pra galera entender as fotos, a gente sempre posta, tipo assim, é a linha dele aqui, aí abre um cone assim, vermelho. Esse cone vermelho não é nem a área que vai atingir tipo, do furacão, que é o que a maior parte da pessoa pensa. É que, tipo, ele pode ir o olho para algum lugar dessa rota, porque ele vai abrindo. Conforme ele vai indo para mais longe, é mais difícil de acertar para onde ele está indo. Então, é uma probabilidade, é uma previsão, né, estatística ali com o que eles têm e tudo. Pensa daqui 20 anos com AI, com tudo isso que a gente está falando, o quão não preciso vai ser interpretar, por exemplo, um furacão, um desastre natural, e até no Brasil, por exemplo, entendeu? Sei lá, vai pegar foto de Google Earth, você vai fazer um experimento da Terra, vai mandar para uma AI, ela vai conseguir analisar. Aqui tem uma probabilidade de desmoronamento em 3 anos de 90%, entendeu? Sim. Tipo, então eu acho que cada vez mais a gente vai estar preparado para essas coisas. Mas são também soluções que vão trazendo outros problemas, né? Tipo assim, olha essa brisa. Tipo assim, beleza, hoje a gente tem muito mais acesso à informação, tem muito mais domínio sobre a previsibilidade de algumas coisas. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente perdeu muito a habilidade de se virar, tá ligado? Assim, de forma geral, sem querer entrar muito em polêmicas, mas quando você compara a geração dos nossos pais, dos nossos avós, essa coisa deles serem mais raiz, assim, aquela coisa, né? Tempos difíceis trazem pessoas fortes fortes trazem tempos fáceis trazem tempos difíceis, e aí fica nesse ciclo, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, faz muitos anos que a gente não... Ó, já caiu uma parada ali. Que a gente não vive, não sabe o que é uma guerra. Mas você assim, sente que a gente tá nessa frase aí que é muito boa, que a gente tá em qual fase hoje? Tempos fáceis, pessoas fracas. Acredito que sim. E os nossos filhos vão se transformar em... Não sei, né? Terceira Guerra Mundial? Um papo meio geopolítico aqui? A gente vai transformar agora em tempos difíceis. Acredito que eventualmente sim, né? Que a gente já tá transformando, talvez. Já são tempos difíceis. Pra gente que somos pessoas fracas, talvez? Não sei. Por que seriam tempos difíceis, assim, na tua visão, hoje? Pela sociedade, como a gente tá construindo o viver entre pessoas. Seja via celular, seja como as pessoas interpretam uma outra, a polarização, tudo isso. Tá, então a questão da divisão, né? As pessoas estão bem divididas. Então eu acho que a gente tá vivendo esses tempos difíceis. E que daqui a gente não tira agora as pessoas fortes. Eu não acho que tá tão difícil assim ainda, entendeu? Eu acho que é uma preparação pra, tipo assim, chegar ainda a um ápice. Porque pra mim, na minha cabeça, quando eu falo de ápice, é até um pouco primitivo mesmo, sabe? Assim, quando você pensa no conceito de guerra, as pessoas... Sabe, assim, não sei nem se eu posso falar isso, porque o YouTube às vezes corta, né? A gente pode falar qualquer coisa. As pessoas, tipo assim, se matando, tá ligado? Atirando uma na outra e tal. Eu não sei se... assim, pra mim isso é um conceito muito arcaico, mas querendo ou não, continua sendo... Então. Existe a guerra. Irã acabou de atacar Israel e tal, e, tipo, isso já gera outras tensões entre os países. Então eu acho que eventualmente, assim, existem algumas previsões. Eu não sou o cara muito da teoria da conspiração, não é isso. Mas eu acho que é um ciclo meio que repetitivo, assim, sabe? No final... Não, então, mas eu fiquei curioso para entender onde sim, acho que a gente está nesse quadro. Porque eu concordo plenamente com isso. Acho que a gente veio de tempos fáceis, igual você está falando, e se torna pessoas fracas, né? É isso a frase? Sim. E aí agora a próxima fase é que as pessoas fracas vão criar tempos difíceis. E de tempos difíceis vão surgir pessoas fortes. Sim, porque eu acho que a gente já, tipo assim, a gente tá nesse meio do caminho aí, onde a gente tá criando tempos difíceis. E para pessoas... Nessa transição. Porque para pessoas sucederem aqui nesse momento atual, e cada vez mais com AI, com tudo isso, é um tempo mais difícil, porque tá ficando tão fácil, que é difícil você construir o que quer que seja, que aí a gente vai começar a transformar essas pessoas, entendeu? E aí mudar os tempos para que se tornem... E pra você, onde é que passa essa linha? Agora tá um tempo difícil, tipo assim. Porque eu dei o exemplo da guerra, por exemplo. Pra mim está rolando uma guerra. Mas tá rolando uma guerra.
Não, tudo bem, mas eu falo uma guerra mundial, assim, uma Polarização coisa... mundial, porque eu acho que assim, a gente tá evoluído como humano o suficiente para não ser o mesmo exemplo de guerra que era no passado. Então eu acho que acho e espero, Deus, que a gente não viva o que a gente já viu no passado. Eu acho que a forma que a gente vai ver de uma possível guerra é uma readaptação dentro da nossa civilização hoje, que avançou e tal, do conceito que é guerra. Que é um contra o outro, eu acima de você. a busca pelo foda-se. poder, né? Exato. Tipo, a China, por E aí exemplo, isso- eu acho que ainda quer então, isso. isso tá rolando de outras formas, com tecnologia, com os Tá Estados rolando a Unidos preparação impedindo disso, né? um aplicativo porque tem acesso a dados do país, outra politicagem mesmo, tipo assim, Sim. entre poder e tal. Então, assim, a gente já tá vendo isso, polarização política entre a própria civilização dentro de um próprio país, o quão dividido tá. E pra mim a gente tá em tempos difíceis, só que isso tipo, não tem como medir quanto tempo leva tempos difíceis. Então, eu acho que tipo, a gente já tá entrando nessa fase de tempos difíceis, que daqui a um tempo a gente vai começar Sim. a ter as pessoas, que é o que eu tô perguntando, nossos filhos. Será que nossos filhos não vão estar crescendo nesses tempos difíceis? Acho que sim. E aí vão se tornar pessoas fortes? Diferente, Talvez da- nossos netos se tornem pessoas fortes. Não sei quanto tempo leva pra... Não sei. Talvez quem mandou esse furacão pra cá foi a China. Sei lá. Imagina os Mas caras. pior que Conspiração tem é muito gente que louco acredita isso. Isso que é mano, que documentários e. Que o furacão Enfim. foi gerado, mano. Como que pode? Eu falei na Gente, brincadeira, mas isso realmente existe. Existe. Teve Entendi. gente, eu não vou falar nem conexões de onde eu sei como, Ah, mas que comentaram que, tipo... que foi enviado criado. por alguém. Muito e tal. estranho, né? Do nada, aparecer 3 dias antes um furacão e ter a rota pronta. Tipo, tá Isso aí entendendo? pra mim já entra numa vibe. Então, meio conspiração, vou te perguntar uma coisa meio off-topic, mas enfim, tipo, tu acredita Não, que o homem realmente pisou na Lua? Não quero viajar demais aqui, mas... Porque eu não tenho Difícil problema em essa. acreditar isso, mas muita gente não acredita e eu não sabia que isso era uma coisa tão polêmica. Comente aí se você Cara, eu acredita ou não. acredito, friamente, sim. Mas eu tenho minhas dúvidas que o vídeo que a gente viu dele pisando na Lua, que é o que... A gente não, né? Nossos pais viram. Sim. Se aquele vídeo não foi projetado. Criado. Mas se ele pisou, por que ele criaria o vídeo assim, entendeu? Porque não tinha tecnologia suficiente pra comprovar. Tipo, pra mim é muito louco parar pra analisar que naquela época os caras conseguiram transmitir uma parada ao vivo. No celular, hoje no nosso celular, a gente tem mais tecnologia do que eles tinham naquela época. sabia? Exato. É muito doido. É isso. absurdo, o computador que tinha. Então, assim, pra mim é um pouco louco pensar que sinal, tudo, em termos tecnológicos, de conseguir fazer uma transmissão ao vivo para o mundo inteiro, do cara pisando na Lua, e hoje, dependendo do lugar, tipo, e até do próprio governo dos Estados Unidos, vai cair a internet. Tipo, entendeu? É isso que eu falo da questão dos tempos fáceis e pessoas fracas. Tipo assim, se hoje eles cortam a internet, tá ligado? Energia. Tu tem dinheiro aí no teu bolso ou tu só tem cartão? Só tem cartão. NG Cash, né? Exato. Então tá tudo bem. Não, mas falando sério, porque numa perspectiva de sobrevivência mesmo, aquela coisa do cara ali que era o handyman, né? O cara que sabe consertar as coisas e mexe com o carro e constrói, não sei o quê. Tipo, hoje eu vejo que até falta pessoas, mão de obra qualificada nesse setor, por exemplo, da construção. Tipo, a nossa galera hoje não quer... Até eu também tenho um contexto meio da música, tu tá ligado? Então, tipo, até instrumento musical hoje não é mais tão interessante como era antigamente, sabe? Você sentar e... Tipo, eu já vi essa transição acontecendo no sentido de que os interesses, eles têm mudado, as profissões, elas também estão mudando. E isso também tá levando as pessoas a perderem um pouco dessa coisa meio sobrevivência, entendeu? Tipo assim, se for preciso, eu não sei se é muito conspiratório, mas é o que eu tô te falando, se corta a internet hoje, Eu pagamento, entendi, mas eu entendeu? não me- Se tipo tu precisasse assim, plantar comida hoje, isso- ter uma horta, então, mas tá aí ligado? isso pra mim É eu muito concordo 100% com você, mas eu acho que é arcaico. muito hipotético. Tipo assim, cara... Por que fariam isso? Tipo assim, a gente não vai viver num mundo... Cara, tem que acabar o mundo, tem que ser uma bomba ou qualquer porra que vai... Não, entendeu? Tipo assim, eu entendo o que você tá falando, mas eu não me preocupo com essa questão do pra trás, porque eu acho que é reversível. A tecnologia tá imputada, tudo, a gente precisa disso pra viver e ponto. A gente não vai é bem refém retroceder. disso hoje, né? Sim. Mas o que seria retroceder? Eu tô sendo muito chato? Não, eu posso não, parar, eu gosto, mas eu o que gosto. seria retroceder no sentido porque, por exemplo, tu sabe que pela primeira vez na história as pessoas estão ficando mais burras, né? Sim. Tipo, na época dos nossos pais, avós, seja o que for, Sim. a galera tinha muita descoberta ainda, de ter que estudar, de ter que ir atrás. Hoje, como é tudo tão, assim, servido ali, a gente tem esse leque de possibilidades, o que é muito massa, Sim. mas ao mesmo tempo é tudo muito zona de conforto, entendeu? Eu entendo, Então- mas aí você tá pegando a questão das pessoas serem mais burras. Qual que é a minha percepção? Você pega uma pessoa que hoje é mais burra
e dá pra ela o celular, que é uma ferramenta que ela tem hoje acesso. Tá, E dá pra ela o chat GPT. ok. E aí você pode pegar 10 pessoas que eram as mais inteligentes há 50 anos atrás e botar elas duas pra fazerem uma task. A pessoa mais burra possivelmente vai chegar num resultado melhor do que as 10 pessoas inteligentes juntas criando esse mesmo produto com as ferramentas tecnológicas. Entendeu? Tipo, Tá. entendeu o que eu tô falando? Naquela época, pega 10 pessoas, bota numa sala pra inventar uma parada e resolver uma parada. Hoje, uma pessoa que é essa considerada que tá sendo mais burra, que eu concordo, a gente tá ficando mais Sim. burro, ela tem o acesso a essa ferramenta, mesmo que ela tá Sim. se tornando mais burra. E ela vai, se ela usar essa ferramenta a favor dela, ela vai chegar em resultados de performance intelectual Sim. melhores do que essas pessoas que eram as mais inteligentes lá atrás, entendeu? É. Então, tipo, Numa esfera de produtividade ali, performance, num ponto mais, talvez, executar alguma coisa. Mas num ponto mais ser alguém, no quesito até mais introspectivo, por exemplo. Eu não sei se até o nível de consciência das pessoas mais antigas, se elas eram mais felizes com menos, com simplicidade. Hoje tudo tem que ser muito estimulante, sabe? Então é isso que eu tô falando. felicidade eu concordo. Então, eu acho às que- vezes, quando eu falo burrice, não é nem só no lado intelectual, até mais no lado de inteligência emocional, por Emocional. exemplo. Mas, não sei, tudo é meio... É depende, relativo, acho que a né? gente tá indo muito a fundo, Entrando mas muito a gente... além, Não, mas a exato. gente tá também chegando no final. Não sei se tem mais algum ponto de Milton, porque eu quero falar das previsões do futuro contigo. Por Vou entrar favor. no gráfico pizza que tem com todo mundo, mas Tudo como bem. não foi hoje um podcast sobre o Peu e seu Falar de histórico, Milton, depois a gente exato. fala. Mas tem alguma coisa que faltou da gente falar do furacão Milton? O que você sentiu? O que... Cara, acho que foi isso. Acho que, na verdade, como eu falei, a brincadeira lá do muito gelo e pouco uísque, é que aquela coisa. O Irma, talvez a galera não estivesse esperando que fosse ser tão forte como foi, e esse acho que tava esperando que fosse ser mais forte, porque acho que chegou aqui categoria 1. Não, foi nem, ó, acho que isso foi nem eu tenho 2. que confirmar. Das vezes que a gente esteve aqui, acho que foi um dos maiores alardes e preparos pré um furacão aqui de Orlando que eu vivi. E que eu soube, desses gaps Sim. de 8 anos que a gente teve aqui. Então eu não sou só um medrosinho. Não. Realmente, tipo, de ver as estradas, como foi Sim. a rota de evacuação. Mas é isso, dentro do possível. Banheira neles. Graças a Deus a gente tá bem, toda a família que tava aqui, todo mundo amigos. Rezar e olhar também para essa recuperação de quem tava nas costas, que não, a gente tá falando aqui bem tranquilo, como foi o de Sim. Orlando, mas quem tava na costa teve muita casa perdida, inundação, coisa quebrada, carro, mais perda material e teve alguns casos também de fatalidade, Sim, mais atrelado aos tornados que foram gerados ali do nada do que o próprio furacão. sim. E é isso, assim, o enredo de fechamento. Isso a gente tá falando de novo num podcast que a gente tá gravando algumas horas depois que a gente acordou do dia do Exato, do furacão. exato. Mas beleza, então pra gente fechar a parte de Milton, previsões do futuro para daqui 5 anos, que aí a gente pega esse corte aqui. e Numa olha pra- perspectiva do mundo, vida pessoal, não. Você tá pode falando ser também, mas é que o seu eu acho que eu prefiro quando um dia a gente Um tiver dia a gente nosso for trocar uma episódio. ideia ali, de boa. Tá. Cara, o mundo daqui a 5 anos, É. eu acho que é um pouco do que a gente tava falando ali, dos tempos fáceis, tempos difíceis e tal. Eu tento não ser muito pessimista em relação à humanidade, que as coisas, sabe, assim, necessariamente vão piorar de uma forma muito rápida. Eu não acho que as coisas, pra ser bem sincero, assim, vão ficar assim, como é que eu posso... Eu realmente acredito nisso que eu tô falando em relação aos tempos fáceis se tornarem difíceis. Então, Aham. eu acho que daqui a uns 5 anos acontecer vão de haver assim alguns acontecimentos que, principalmente nessa questão de tensão entre países, conflitos, eu particularmente acredito que possa ser que venha a causar algumas coisas que a nossa geração ainda não experimentou, que ainda não viveu, entendeu? Não sei se uma guerra, mas, por exemplo, a gente teve a adversidade do Covid lá em 2020 e tal, que ninguém nunca, há muitos anos, não tinha Aham. acontecido uma pandemia dessa forma. Mas faz muitos anos, né, que a gente não tem uma guerra, por exemplo, uma guerra fria, um conflito assim muito maior, eu talvez. acho que a gente não sei, já tá vivendo um certo tipo de guerra fria, a gente não consegue validar e interpretar ela perfeitamente, mas eu acho que é muito técnico talvez para algumas pessoas entenderem. Aham. Mas vindo no que você fala, uma previsão para mim daqui 5 anos a nossa geração nunca viveu uma crise financeira. Tá. Entendeu? Uma quebra da bolsa, Aham. a economia quebrar, um crash. A última foi 2008, né? Isso, mas eram nossos pais. Tipo, eu Sim. tô falando essa geração a principalmente gente de internet. adulto na linha ali, assim. Tipo, não teve influenciadores, o mercado digital sofrendo a pressão Uhum. de um crash. É. E eu acho que nos próximos 5 anos, vendo esse caos que a gente não tá vendo resolver, imprime dinheiro, é o que você falou, uma possível guerra e tal, eu acho que daqui 5 anos vai ter acontecido essa primeira crise Sim. e muita gente
principalmente do mundo digital, não vai saber como lidar em um momento onde, tipo, bugou o sistema financeiro, entendeu? Sim. Não tem reserva, não tá preparado e tudo mais. E um ponto que eu queria trazer também é a mudança das profissões, que já está Exato. acontecendo. Então, hoje é muito interessante, assim, como até esse conceito de ir para a faculdade já se tornou algo mais polêmico, mais questionável, dependendo da profissão. Então, eu acho que isso vai ser outra tendência para esses próximos 5 anos, que vai ter muita familiaridade com profissões também no lado digital, essa coisa mais da liberdade geográfica. A nossa geração também é mais questionadora, assim, com essa coisa de seguir certas regras, eu acredito. Perfeito. 9 a 5, tá aquele trabalho então, ali fixo, eu vou entendeu? dar uma previsão pra mim também daqui 5 anos. Principalmente por ter feito episódio com o Sim. E a resposta dele mesmo, e aí eu também acredito. A gente vai ver pessoas se auto-escolarizando daqui 5 anos já. Você fala... Que é a pessoa, não é que não vai ir pra escola, talvez vai ir pra escola pra ser alfabetizado, alguma coisa, mas em algum momento, igual hoje aqui na América, tem muito isso que chama homeschool. Que a pessoa não vai pra escola e vai aprendendo em casa. Eu acho que a pessoa vai pegar o celular ou o computador e vai ter o chat GPT, vai ter ferramentas de que ela fala o que ela quer buscar de conhecimento e essa ferramenta vai ir ensinando ela para adquirir esse conhecimento. Então, tipo, uma auto-escolarização. Sim. É meio louco isso no sentido que, assim, a maior parte das pessoas 5 não vai anos, ter... você acha? Então, a maior parte das pessoas não vai ter essa autonomia, esse feeling. Tá. Mas vai acontecer de ter minorias que querem buscar isso e que já vão estar se auto-escolarizando, entendeu? Então não é tipo, vai morrer a escola e vai estar todo mundo aprendendo com o chat GPT, mas a gente daqui tipo 5 anos já vai ver pessoas que vão falar, me formei em casa usando AI. Interessante isso. Meio que ali no começo ainda, por exemplo, no começo ali dos carros elétricos, hoje que já tá bem mais comum, né? Entendeu? Então eu acho que daqui 5 anos a gente já vai estar vendo pessoas que, tipo, não fizeram escola e têm a escolaridade completa baseado em autoaprendizado com inteligência artificial. Legal. Meio bacana. louco, Alguns furacões também daqui pra lá, né? Vou estar mais tranquilo. O que mais? A gente feliz? Você vai estar aqui pelos Estados Unidos ainda, 5 anos? Cara, acredito que sim, mas faz parte também das metas poder explorar alguns lugares diferentes. Eu gosto dessa coisa, cidadão do mundo ali, entendeu? Legal essa flexibilidade geográfica. Também. Plano vizinho, ele é Será que fatídico. 5 anos a gente tá no plano vizinho? Gostaria. 5 anos eu gostaria de estar no plano vizinho, gostaria de estar com uma família da hora, quem assim. que tava no plano vizinho? Todo mundo, né? O Filipão, com certeza, tava. Gabriel Neox. Maraca. Aquela turma ali. Pra galera entender o plano vizinho é que a gente tem o objetivo de, quem sabe, tá todo mundo na mesma vizinhança morando. Um filho próximo. Vizinho aqui, churrasco na casa do Igor, na casa do Peu e tal. Aquela Vamos resenha. ver, talvez 5 anos, pode ser que aconteça. 5 anos 5 a o plano 10. vizinho. 5 anos você vai estar com quantos anos já? A gente 31. tem quase a mesma idade já. Pois é. Caraca, 31. Eu acho que daqui pra lá tu é pai, hein? Pai 31. Igor. Eu falei, acho que sim. com o Mário. Talvez no 31, no 5º ano, pode ser que sim. Vamos ver, só a vida sabe. É isso. Daqui pra lá a gente assim, assiste né? Pô, isso. obrigado, Pedro. Vivemos que agradeço. uma experiência incrível de furacão. Valeu demais. Até a próxima. Satisfação. Milton Obrigado foi por embora. cuidar tão bem de mim, assim, e mostrar o lado seguro da A coisa. resenha foi entendeu? boa, valeu a pena. Bom demais. O filmmaker e o repórter, né? Opa! Valeu? Valeu! Valeu. Valeu! Obrigado. Valeu! Valeu. É nóis. Valeu. Valeu. Abraço. Abraço! Valeu. Tchau. Um grande abraço. Valeu! Opa.